Colégio Professor Vanks, turma do terceiro ano. Estamos aqui mais uma vez, Professor Vanks, para trabalhar com você os exercícios de calorimetria, módulo 5 e módulo 6 da frente Física 1. Já tivemos a oportunidade de expor a parte teórica e hoje iremos efetivamente resolver questões, mais notadamente sobre o assunto calorimetria. A primeira questão que nós trazemos para você diz a respeito a um objeto muito comum nas áreas rurais, mais especificamente na época que nós não tínhamos os programas de energia elétrica, né? As moringas ou potes de cerâmica. Moringas ou potes de cerâmica não esmaltada, também constituídas de vasos, né? Os potes. Eu tenho memórias afetivas com relação a isso aqui, porque os casos dos meus avós, que eram da área rural, sim, nós tínhamos situações como essa para guardar água. Onde é que eu quero chegar? A questão de número 1, que já foi questão do Exame Nacional do Ensino Médio, ela traz exatamente a utilização destas moringas ou vasilhames de barro no tocante à sua função específica, que é deixar a água mais fria, baixar a sua temperatura. Como é que isso ocorre? O barro é poroso. Por ele ser poroso, a água vai passar do interior do barro e vai se alojar, vai depositar aqui sobre a superfície do barro. Essas gotículas de água que aqui estão irão retirar o calor de quem? Da própria superfície. A água do interior desse barro, a água do interior desse vasilhame de barro, dessas moringas ou potes, irá ocorrer o processo de evaporação. Porque ela evapora, ela retirando o calor da água do interior do líquido, bem como da superfície de barro, a temperatura vai baixar. Porque o barro é poroso. E aí, por ele ser poroso, ele vai permitir, primeiro, que a água passe pelos seus poros. Segundo, depois da água estar nessa superfície, ela vai retirar o calor da moringa, do restante da água que tem dentro dessa moringa, vai o processo de vaporização. Vamos ver as alternativas? A letra A diz, o barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor. Não, o barro não é isolante térmico. O barro tem o poder de gelar a água pela sua composição. O barro não tem esse poder de gelar. C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa, e do restante da água que são por eles resfriada. Pronto, essa é a resposta à questão número 1, letra C. A questão de número 2, eu vou falar sobre a liofilização, mas antes disso, eu gostaria que você desse uma olhada nesse diagrama que está aqui do lado, para que você possa compreender exatamente do que é que se trata, e depois você sente facilidade na resolução. Primeira coisa, a gente tem os 3 estados físicos, sólido, líquido, na forma de vapor, e aqui nós temos as mudanças de estado, com aumento de temperatura, com aumento de pressão. Veja, 1 é a passagem do sólido para o líquido, então você já nota aqui do lado, fusão. 2 é a passagem do líquido para o sólido, já nota aqui do lado, solidificação. Ah, mas eu já aprendi isso com você, claro que já. 3 é a passagem do sólido para o vapor. Vanks, está queimando a etapa do líquido, o que é isso? 3 e 4, amigos, ó, sólido para o vapor, vapor para o sólido, 3 e 4 fazem parte de qual tipo de processo? Sublimação. Sublimação, você passa direto do sólido para o vapor ou passa direto do vapor para o sólido. Tá? Tanto 3 como 4 fazem parte do processo de sublimação. E o último, que é o número 5, ele passa do vapor para o líquido. Isso aqui é a liquefação, também conhecido como condensação. Estas são as fases que você tem ali, estão definidas. Primeiro você olha para o desenho, porque você já mata o que ele vem ali perguntar. Vamos ler agora? A liofilização é um processo de desidratação de alimentos que, além de evitar que seus nutrientes saiam junto com a água, diminui bastante sua massa e seu volume, facilitando o armazenamento e o transporte. Alimentos liofilizados também têm seus prazos de validade aumentados, sem perder características como aroma e sabor. O processo de liofilização segue as seguintes etapas. Etapa 1, vejamos. Etapa 1. O alimento é resfriado até temperaturas abaixo de zero, para que a água contida nele se solidifique. Opa! Solidificação. Põe a setinha. 2. Segunda parte. Em câmaras especiais, sob baixíssima pressão, a temperatura do alimento é elevada, fazendo com que a água sólida seja sublimada. Opa! Água sólida sublimada. Qual seria aqui a passagem? Sólido para o vapor. Sublimação, representado pelo número 3. Dessa forma, a água sai do alimento sem romper suas estruturas moleculares, evitando perdas de proteínas e vitaminas. Ele vem com a pergunta que nós já matamos.
O gráfico mostra parte do diagrama de fases da água e 5 processos de mudança de fase, representado pelas setas numeradas de 1 a 5. A alternativa que melhor representa as etapas do processo de liofilização na ordem descrita é, ora, 2, que é a solidificação, e o 3, que é a sublimação. Marque a letra C na questão de número 2. A questão de número 3 traz o processo que decorre já de 1000 anos antes de Cristo, já tínhamos isso, tá? Isso aqui são as salinas. Eu até comentei com os alunos durante a aula, e como eu sou oriundo de uma região, que é o Ceará, eu morava próximo às salinas, que morava lá na Barra, o que acontecia? Nós assistíamos em loco esse processo. Você deixava passar uma determinada quantidade quando a maré estava cheia, fazia o fechamento, travessas ou obstáculos de areia por volta de 80 centímetros de altura, e ficava depois essa condição aqui. No momento que a água é aquecida, a temperatura eleva, você tem um processo de evaporação, ficando só areia e o próprio sal. Você retira o sal e fica uma quadra de esportes muito boa. A gente jogava muita bola aqui. Aí ele traz um texto falando sobre essa situação e a pergunta é bem aqui, ó. Olha só. Sal também pode ser obtido da água do mar, processo que ocorre em salinas. Durante a obtenção do sal em salina, letra A diz, a água sofre evaporação. Exatamente. A água evapora. Letra A. Quais são os processos de vaporização? Só a título de lembrança. A vaporização se dá de 3 maneiras. A clássica, que é a evaporação, como é o caso que está citado aqui. Aquela que você aquece até o seu ponto de ebulição, que é chamada de ebulição. Ou aquela que ocorre em função de superfícies superaquecidas, que a gente chama de calefação. Por exemplo, a chapa de sanduíche, quando você tem ela aquecida e coloca um líquido em cima, você tem o processo de vaporização instantâneo. A questão número 3, letra A. Questão 4. Questão 4. Enche-se uma seringa com pequena quantidade de água destilada a uma temperatura um pouco abaixo da temperatura de ebulição. Então, um pouco abaixo de 100 graus Celsius. Fechando o bico, como mostra a figura A, e puxando rapidamente o êmbolo, verifica se a água entra em ebulição durante alguns instantes. Aqui, ele pegou e puxou. Pode-se explicar esse fenômeno considerando o quê? A relação direta que nós temos aqui, amigos, é a grandeza-pressão. Tá? Esta condição na posição A, bem como na posição B, tem a ver com pressão. E o que é que eu tenho que fazer em relação à pressão em relação à temperatura? É muito simples. Quando a gente aumenta a pressão, o que é que acontece? Se você aumenta a pressão interna da seringa, o que é que acontece? A pressão sobre a água vai diminuir. Você puxa o êmbolo. Quando você puxa o êmbolo, faz com que a pressão interna da seringa sobre a água diminua. Se a pressão da água aumentar, a temperatura aumenta. Se a pressão da água diminui, a temperatura também diminui. Então veja o que é que vai acontecer. Pressão aumenta, temperatura também. Pressão diminui, temperatura também. Vamos subir o Everest. Ao subir o Everest, você está numa altitude elevadíssima, menor pressão, menor temperatura. Então, aqui é a relação direta, pressão e temperatura. Pode-se explicar esse fenômeno considerando o quê? Vamos alternativas. Letra A. Na água há sempre ar dissolvido e a ebulição nada mais é do que a transformação do calor do ar dissolvido em vapor. Não. Não é ar dissolvido, nós temos vapor de água na atmosfera. Não tem nada a ver com água, com ar dissolvido, não. B. Com a diminuição da pressão, a temperatura de ebulição da água fica menor do que a temperatura da água na seringa. Pronto. Quer dizer, então, Vanks, que quem está, por exemplo, num lugar com altitude maior, a água não ferve a 100 graus Celsius? Não. Quem está lá em cima do Everest, milhares de metros de altitude, a água não ferve a 100 graus, ferve a menos de 100. Quem desce, aumenta a pressão, a água não vai ferver a 100. Abaixo do nível do mar, a água ferve a mais de 100 graus Celsius. Questão de número 4, letra B. Questão de número 5 diz que o material possui calor específico igual a 1 quando está no estado sólido e 2,5 quando está no estado líquido. O sistema é composto de 0,10 kg ou 0,1 desse material, recebe energia de forma que sua temperatura varia segundo o gráfico. Mede a razão Q1 sobre Q2. Olhe para o gráfico aqui, por gentileza. Eu saio daqui do estado sólido, vou até aqui, entro no processo de fusão e depois eu fico no estado líquido. E aí, o que é que eu vou fazer? A água, nessas condições, ou qualquer outro material, que não mudou o estado, não entrou em ebulição, significa que continua líquido. Se continua líquido, nós vamos trabalhar com calor sensível. Então, vamos ver aqui o que a gente tem. Fazer a fase 1, fazer a fase 2. Vamos lá.
quantidade de calor sensível é dada pela relação matemática massa vezes calor específico vezes ΔT. Uma frase para a gente lembrar, que macete. Então, vamos lá, como é que fica o Q1? A massa 0,1 vezes, o calor específico ele deu de 1, não foi? Sim. E a variação de temperatura, veja aqui qual é a variação de temperatura. De menos 5 para 5, cuidado para não colocar 10. De menos 15 para 5 é 20. Então, meu Q1 vale 0,1 vezes 20, tá? 2. 2 joules. Quadros criança. Vamos ver o Q2. Observe que o Q2 vai ser a quantidade de calor que você vai acrescentar a 6, porque você já parte do 6, veja. Você já tem 6 joules aqui. Então, se você encontrou 30, soma com 6. Se encontrou 20, soma com 6. Vou fazer aqui o Q2. A massa é a mesma, 0,1, só que o calor específico no estado sólido é 2,5. Quanto à variação de temperatura? A variação de temperatura vai deste ponto que eu estou colocando a flechinha até aqui. A variação de temperatura vai ser de 5 para 45, que é quanto? 40. 40 vezes 2,5 dá 100. 40 vezes 2,5 dá 100. Vezes 0,1 dá 10. Q2 igual a 10. Cuidado. Você tem que somar quem? Some os 6 joules que você já tinha. Então, Q2 vai ser 16 joules. O que ele nos pediu? Ele pediu para você fazer a razão. Razão significa divisão. Então, Q1 dividido por Q2 vai ser 2 dividido por 16. Simplificando isso, fica 1 sobre 8. A questão de número 5, 1 sobre 8, você vai marcar a letra D de dado. Ok? Bom, a questão de número 6 deste exercício, ele traz para nós uma situação que envolve os desumidificadores de ambientes. Aí ele traz aqui um texto, fala, nesses aparelhos ocorrem diversas trocas de calor, mas uma dessas trocas é essencial para se realizar a desumidificação do ar, a troca de calor no evaporador. Ao expor que o ar se resfria e se condensa nas bobinas, o infográfico, na realidade, está indicando o quê? Está citando aqui a condensação, tá? Condensação é o quê, amigos? Condensação é passagem do estado gasoso para o estado líquido. Ele diz aqui, ó, o infográfico anterior descreve como funcionam os desumidificadores de ambientes. Nesses aparelhos ocorrem diversas trocas de calor, mas uma dessas é essencial para se realizar a desumidificação do ar, a troca de calor. Ao expor que o ar se resfria e se condensa. Amigos, o que significa se resfria e condensa? Você vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Como é o nome desse processo? Ou você procura o nome condensação, ou você procura o nome liquefação. Ambos significam a mesma coisa. Vamos procurar. Você vai fazer o quê? Simplesmente você vai pegar o vapor de água, vapor de H2O, ele vai acontecer isso aqui, aí você vai desumidificar. A letra A diz, o gás oxigênio presente na composição do ar sofre liquefação. Não. O gás nitrogênio presente em grande quantidade no ar sofre condensação. Não. O vapor de água presente no ar sofre condensação e é transformado em água líquida. Pronto, resposta da questão de número 6, letra C. Com isso, a gente finda o módulo 5 e já ingressa no módulo 6. O módulo 6 de calorimetria, ele aborda os processos de propagação de calor, que eu fiz questão de trazer uma imagem para lembrar para você. O que é convecção? Convecção é quando eu tenho o processo de propagação através de fluidos, líquidos ou gases. Condução, através do estado sólido. Radiação, através de ondas eletromagnéticas. Nas questões, nós temos na página 14 a questão de número 1 que diz: estudantes de uma escola participaram de uma gincana e uma das tarefas consistia em resfriar garrafas de refrigerante. O grupo vencedor foi o que conseguiu a temperatura mais baixa. Para tal objetivo, as equipes receberam caixas de isopor sem tampa, iguais quantidades de jornal, gelo em cubos e garrafas de refrigerante. Baseando-se nas formas de transferência de calor, indica a montagem que venceu a tarefa. Bem, vou pegar aqui a térmica. A gente sabe que o frio é mais denso do que o quente. Então, a tendência do frio é descer e a do quente é subir. Não precisa colocar jornal aqui embaixo, porque jornal ele é isolante térmico, não é condutor. Aqui embaixo você coloca as garrafas. Vance, você coloca um pouquinho de gelo? Não. O gelo tem que ficar em cima das garrafas. Por quê? Porque o frio vai descer. Não vai colocar a garrafa em cima de gelo, que é só para você desperdiçar. Isso aqui fica uma dica. E aqui você fecharia com o jornal, ó, porque aí você não deixaria que houvesse troca excessiva de energia térmica com o meio ambiente.
Então, ganharia a equipe que colocasse o jornal, gelo e as garrafas. Neste caso aqui, quem conseguiu montar essa estrutura de forma adequada foi a letra E. Tá? Aqui, ó, jornal, gelo e garrafa. Na questão de número 2, ele traz para nós 2 garrafas PET, uma pintada de branco e uma pintada de preto, e entre elas uma fonte de calor, que é uma luz incandescente. Uma fonte de calor. O que acontece? Vamos raciocinar. A gente vai observar que elas têm termômetros nas suas estruturas, e a gente pode analisar o que acontece. Vejamos. O que acontece quando a gente emite radiação sobre superfície como a branca? Reflexão. O que acontece quando a gente tem essa mesma situação na superfície preta? Absorção. Explicou-se tudo com essas 2 palavrinhas. A superfície preta, caros amigos, quando receber calor oriundo da fonte, que é uma luz incandescente, vai aquecer mais. E na hora de desligar esta lâmpada, ela também vai resfriar mais rapidamente. Então, a superfície preta tem como característica ter essa maior variação de temperatura, tanto para mais quanto para menos, ou seja, a garrafa pintada de preto vai ter uma variação de temperatura maior no aquecimento e também vai ter uma variação de temperatura maior no resfriamento. Porque quando você apagar essa luz, a temperatura vai diminuir. Onde é que vai diminuir mais rapidamente? Na superfície preta. Então, dentro dessas situações apresentadas para nós, usando garrafas pintadas de branco e preto, deixando fixado a elas os termômetros, vamos concluir que, em função do preto fazer a absorção destas ondas, nós iremos ter maior aquecimento no preto, vamos ter também maior resfriamento no preto. O equilíbrio térmico acontecerá normalmente, mas essa é uma taxa mais rápida, ela vai ter uma variação de temperatura maior do que a branca. Nós iríamos aqui, nós não temos as letrinhas, aqui seria A, B, C, D, E, a nossa resposta seria a letra E. Teríamos maior aquecimento e maior resfriamento na garrafa preta. Tudo bem? Questão de número 3, continuamos a falar sobre calorimetria, citando um escocês, James Dever. James Dever foi responsável pelo desenvolvimento das garrafas térmicas, e eu que sou um amante do café, juntamente com meu amigo Maurício, professor, temos muito a agradecer ao James Dever, que em 1892 criou essa estrutura. Estrutura muito simples, mas muito inteligente. Qual é a intenção da garrafa térmica? Evitar a troca de calor com o meio, certo? Quais são os processos de propagação que nós temos? Nós temos a condução, nós temos a convecção, e nós temos a irradiação. Tá? O que acontece na condução? Bom, na condução, amigos, a gente tem a transferência de calor através das estruturas sólidas. Na convecção, a gente tem através dos fluidos, líquidos e gases. E na irradiação, a gente tem ondas. Então, o que acontece? A garrafa é construída da seguinte forma. James Dever pegou e construiu as garrafas térmicas com 2 estruturas de vidro. 2. Como assim 2 estruturas de vidro? Ele colocou um recipiente literalmente dentro do outro e tentou deixar entre eles um espaço quase inexistente. Ou seja, tentou criar o vácuo total ou parcial. Então ele tentou fazer com que entre as paredes que estão entre uma e outra tivesse o quê? Vácuo. Qual é a intenção de utilizar o vácuo? Você evita a condução. Por quê? A condução só acontece em meios físicos. Então, o vácuo evitaria de ter troca de calor com o meio. Através de quê? Do processo da condução. A segunda coisa que foi ensinado por James Dever foi fazer com que estas paredes fossem espelhadas, tanto por dentro como por fora. O que ele tinha como intenção? Com esses espelhos, ele buscava a reflexão. Por quê? Porque não adianta colocar vácuo e radiação, porque a irradiação ela se propaga no vácuo. As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Então, o que o espelho faria? Um espelho, a parte espelhada tanto por dentro como por fora, evitaria os efeitos oriundos de quem? Da irradiação. Então entendi. Os espelhos iriam evitar a irradiação. Isso. Portanto, o que é que a gente tem na composição da garrafa? 2 propósitos. Primeiro, usar paredes espelhadas para evitar radiação. Usar estruturas com a produção parcial ou total de vácuo entre os recipientes para evitar a condução. Primeiro, condução. Segundo, irradiação.
Aí você ia procurar nas alternativas e já ia encontrar de cara a letra A como resposta. A questão de número 4 faz alusão às blusas de lã, aos casacos. Olha só, dias frios, hoje aqui em Vilhena, hoje aqui em nossa querida cidade de Vilhena, temos um dia frio. Vamos parafrasear o grande Djavan, né? Dia frio, um bom lugar para ler um livro. E nesse momento de pandemia, um ótimo programa, ler um bom livro. Então vamos ver aqui o casaco. Eu estou aqui com o casaco. Para que é que ele serve? Alguns vão dizer assim, eu uso o casaco para eu me aquecer, o casaco tem essa finalidade. De jeito nenhum. A temperatura do casaco, a temperatura da blusa de lã é a temperatura ambiente. Se tiver 22 graus, ele vai estar 22 graus. Quem aquece o casaco somos nós. Nós, seres humanos, cedemos calor para o casaco, nós estamos a 36,5, 37 graus Celsius. Então, meu amigo, quando você se coloca debaixo das cobertas, não é a coberta que está aquecendo você. O primeiro passo dessa troca de calor é você que aquece a coberta. Depois que ela se mantém aquecida, ela vai evitar que você perca calor para o meio e te dá aquela sensação de conforto térmico. Então, para que a gente possa entender como é que funciona, o casaco vai evitar o quê? Vai evitar a transferência de calor para o meio. Porque quem está a 36,5, o tempo está a 23, 24, você vai ceder calor para o meio. Então, o que é que você faz? Você cede e fica no casaco. É assim que funciona, tá? Ele vai absorver e aí evita que você libere calor para o meio. Então, vamos analisar as alternativas? A utilização de vestimenta de lã diminui a sensação de frio, por quê? Possui propriedade de gerar calor? Não. É constituída de material denso que não permite a entrada de ar frio? Também não. Diminui a transferência de calor do corpo humano para o meio? Exatamente. Essa é a intenção. Quando você vai para o deserto, durante o dia, calor 50 graus Celsius. À noite, essa temperatura cai a zero. Então, você tem que usar roupas espessas, tanto de dia como de noite. Mas de dia, com a roupa espessa, eu vou morrer de calor. Não, você vai evitar receber mais calor do que o que deveria. E à noite, essa mesma roupa espessa vai evitar que você perca a sua quantidade de calor para o meio ambiente. A física é realmente apaixonante, ensinando até a sobreviver no deserto do Saara. Questão de número 5, nós trazemos aqui para vocês uma ilustração que se trata de um exaustor. Exaustor, que a gente instala muito essas estruturas em cima de ginásio esportivo, cozinhas industriais, armazéns. Qual é a finalidade dele? Se você der uma olhada nessa foto, você vai perceber que isso aqui são frestas, tá? Eles são abertos, meus amigos. Eles são abertos e eles ficam em constante movimento. Se você passar perto de alguma estrutura que possua esse exaustor, você vai entender. O nome dele é exaustor eólico. Esse exaustor eólico, ele funciona de que maneira? Ar frio, desce. Ar quente, sobe, em função das suas densidades. O ar frio é mais denso do que o ar quente. Quando o ar quente sobe, o que é que vai acontecer lá nos exaustores? Quando ele sobe, ele vai passar por dentro do exaustor. As frestas são, obviamente, abertas. Esse ar quente sobe e movimenta o exaustor. Ah, entendi. Isso aqui é um processo de convecção. Exatamente. Um processo de convecção, como acontece, por exemplo, nas geladeiras, um processo de convecção, como acontece no radiador do automóvel, o processo de convecção que a gente detecta na brisa do mar. Tudo isso através de quê? Fluidos, líquidos e gases. No caso aqui, gases. Aí o que é que a gente faz? O ar frio desce, o ar quente sobe, sai do ambiente, gira essa estrutura. O que é que vai acontecer? A nossa temperatura vai diminuir e nós teremos uma sensação térmica mais agradável. Nós teremos conforto térmico oriundo do exaustor eólico. Aí ele diz aqui no texto, ó, em muitas indústrias, cozinhas industriais e ginásios esportivos, tem sido comum a utilização dos chamados exaustores eólicos, que retiram o ar quente do interior de um ambiente sem qualquer acionamento artificial. Veja que é só o ar quente que faz ele girar. Interessante é que ainda assim esses exaustores giram. Qual seria uma possível explicação física para esse fato? Bom, a explicação física eu já falei para você. Ar quente é menos denso do que o ar frio, ele sobe, e aí ao subir, ele vai ficar na área interna do exaustor, vai girar e o ar quente sai pelas frestas, diminui a temperatura interna do ambiente. Ele pede também que você dê um exemplo de outra situação que trouxesse essa mesma condição de convecção. Acabei de citar vários, né? Radiador do automóvel, ar-condicionado,
ventiladores, a brisa do mar, etc. Vejamos as alternativas. A. O vento externo ao exaustor é quem impulsiona o exaustor. Não, é o interno, é o quente, que vem de lá para cá. B. O ar quente externo ao exaustor passa para o seu interior através das frestas. Não, ele não passa para dentro, ele sai. C. Nós temos a letra C. O ar quente proveniente do ambiente interno ao exaustor passa para o seu exterior através das frestas, impulsionando a girar. Com aplicação, as brisas. Pronto, mais uma letra C para nós. E aqui, para fecharmos a questão de número 6, essa questão é interessante, ela faz alusão a um projeto social desenvolvido pela Unicamp, Universidade de Campinas, tá? Utilizando, sabe o que é isso aqui, moçada? Isso aqui são embalagens de leite, são caixas de leite longa-vida. Caixas de leite longa-vida, pode acreditar. Essa parte aqui é uma parte espelhada daquelas caixas de leite. E aí o que é que a Unicamp fez juntamente com seus alunos? A Unicamp criou um projeto chamado Forro Vida Longa. Forro Vida Longa é o nome desse projeto. Se você quiser depois procurar na internet, você vai ver que é muito interessante. Isso aqui para ajudar as comunidades carentes, as famílias não abastadas financeiramente, que sofrem muito com desconforto térmico em dias quentes, em função das telhas de amianto, das estruturas metálicas que muitas vezes compõem as próprias telhas. Então, o que é que faz? Desmonta, ó, aqui cada estrutura dessa é uma caixinha de leite. Ó. A parte espelhada vai fazer o quê? Quando o sol bate aqui nessas telhas, isso aqui você vai ter o quê? Você vai ter o acúmulo, tá? Presta atenção, você vai ter o acúmulo de radiação solar, tá? Concorda comigo? Você vai ter o acúmulo de radiação solar, principalmente a radiação infravermelha. Acúmulo de radiação infravermelha. Aí o que é que você faz? Você aquece o teto. Quando você coloca esses espelhos, o que é que vai acontecer? Para ele ser espelhado, ele vai atuar em várias direções, e aí a face refletida dessa face, dessa estrutura da caixinha, que ela tem uma composição aluminizada, vai diminuir a entrada de calor na moradia. Olha que coisa maravilhosa. Não é que vai virar uma situação maravilhosa no sentido amplo da palavra, mas vai reduzir muito o calor no interior desta casa, desta moradia. A questão diz assim: que tal transformar caixinhas de leite longa-vida ainda pouco valiosas para reciclagem em matéria-prima para subcobertura de telhado? É possível transformar caixinhas de leite em mantas para subcobertura de telhados como alternativa às mantas convencionais aplicadas em construções e, devido ao seu baixo custo, viabilizar o conforto térmico em moradias precárias, em sua maioria cobertas por telhas de cimento, amianto, que absorvem muito calor. Devido à sua face aluminizada, a caixa de leite mostrou-se perfeita para exercer a função da manta. Com a manta, a casa fica mais confortável porque funciona como isolante térmico, refletindo o calor para cima, porque da reflexão. O uso da embalagem como isolante ajuda a reduzir a temperatura nos ambientes em 8 graus Celsius ou mais. Olha só, você está lá 30 graus, 35 graus, cai para 27. Em estudos do projeto Forro de Vida Longa da Unicamp, a redução chegou a ser de 16 graus Celsius. Nos últimos anos tem se falado cada vez mais em sustentabilidade e reciclagem. A iniciativa do projeto Forro Vida Longa é uma simples e eficaz medida no que diz respeito a melhorar o conforto térmico das moradias. Esse forro ajuda a reduzir a temperatura média desses ambientes e, principalmente, dá mais dignidade à condição humana, né? E aí, na questão de número 6, a resposta seria a letra B. As telhas, aqui, absorvem radiação solar e a emitem em várias direções na forma de radiação infravermelha, que, por sua vez, é refletida pela face aluminizada, minimizando a entrada desse calor na moradia. Questão de número 6, letra D. Grande abraço, meus queridos amigos. Fechamos a frente 1 de sua apostila. Abraço.